quando percebeste que a tua voz tinha impacto? Quando eu percebi, já tinha mencionado no último episódio, que quando eu recebi o meu certificado, aquilo transformou algo dentro de mim, que eu realizei que aquela parte antiga de mim ficou lá e uma nova parte de mim, uma nova forma de mim, cresceu naquele dia, nasceu naquele dia. E uma delas foi a líder, a Muná líder. A saúde da mulher negra durante a gravidez. Eu fui convidada como uma das parteiras e foi tão lindo estar lá naquela sala, dizer àquela pessoa, pá, confia no teu corpo, o teu corpo foi desenhado para isso, tu vais conseguir. A pessoa largar daquele medo, depois a ver a mulher relaxar e ver um dos partos mais lindos na minha vida que eu já vi, partos na água, porque a mulher acreditou que ela é capaz. Isso é cura para mim. Eu transformei aquela dor de sentir de quase ter perdido a minha mãe. E mulher, que tipo de mulher é que tu queres tocar com esse projeto? Aquela mulher que está no sítio onde eu estive um dia, aquela mulher que está com baixa autoestima, aquela mulher que pensa que não consegue, aquela mulher que já se sentiu derrubada. Este não é um podcast de respostas prontas. É um espaço de escuta, de verdade e de presença. Olá a todos, sou a Neuza Souza e estou aqui a apresentar o podcast da Muná, a minha história. E hoje, no episódio 5, vamos falar sobre voz, missão e música e também do nascimento da líder. Muná, a tua voz sempre esteve presente na tua vida e neste episódio vamos perceber quando ela ganhou um novo significado. Também vamos, a partir desse episódio, ou seja, depois de tudo que viveste, nasceu algo novo. Ou seja, a partir desse episódio também vamos descobrir a líder, ou como nasceu a líder. Portanto, começo por te perguntar, quando percebeste que a tua voz tinha impacto? Obrigada, Neuza. Quando eu percebi, já tinha mencionado no último episódio, que quando eu recebi o meu certificado, aquilo transformou algo dentro de mim, que eu realizei que aquela parte antiga de mim ficou lá e uma nova parte de mim, uma nova forma de mim, cresceu naquele dia, nasceu naquele dia. E uma delas foi a líder, a Muná líder, porque foi a partir dali que eu comecei a usar a minha voz. Eu sempre gostei de música, desde aquela da minha infância, tinha mencionado antes, gostava, queria fazer aquilo, mas não tive a oportunidade. Mais tarde, quando a vida deu aquelas voltas todas que tinha mencionado, já conseguia ver algumas coisas que eu queria ter um impacto, mas eu não tinha aquela voz, não tinha aquela coragem. Mas naquele dia, quando eu recebi o meu certificado, aí começou a mudar tudo, porque comecei a trabalhar no hospital e depois, em muito pouco tempo, entre 2 anos de trabalhar no hospital, eu já estava num cargo de liderança. Porque, mais uma vez, eu via pessoas que me diziam, olha, esse cargo está ali, vais conseguir avançar nisto e tu és uma boa líder. E quando as pessoas disseram, tu és uma boa líder, eu comecei... Muitas pessoas usavam a palavra líder que eu não estava habituado a ver essa palavra constantemente. Era de vez em quando, mesmo naquele trabalho que eu fiz antes na comunidade. Diziam outras palavras que quer dizer liderança, mas não usavam a frase, tipo essa palavra líder. Então pronto, foi aí que eu comecei a realizar realmente, comecei a prestar mais atenção. O que é que as pessoas estão a dizer isso e porquê é que as pessoas estão a dizer isso? E ligado a isso, estava sempre aquela ligação entre algo que eu estava a fazer ou a dizer e o que é que aquilo transmitia na vida de outra pessoa. Foi muito interessante, porque quando eu comecei a trabalhar como parteira, eu era envergonhada. Então, trabalhando como parteira, usar um uniforme. Lá no hospital, a mulher está no trabalho de parto e tive que trabalhar com as famílias, tipo os maridos, isso tudo também. As pessoas olhavam para mim, eu tinha que falar, eu tinha que me expressar. Então, aos poucos, fui ganhando aquela coragem e eu comecei a liderar. Eu tinha que liderar algo muito importante na vida de outra pessoa. Durante a gravidez, dar a direção que tudo podia correr mal, como podia correr bem também. E eram 2 vidas, vidas de uma mãe e de um bebê também. E foi ali que eu comecei a ganhar a minha voz, lá. E uma das coisas que eu me lembro, mesmo durante a altura que eu ainda estava a estudar, não tinha aquela grande confiança, mas quando depois de me formar, só sou eu naquela sala com as mulheres, mesmo depois de encorajar as mulheres, para fazerem força na hora... Não dá para dizer isso com uma voz assim... Yeah. Mesmo que... Força, motivar mesmo. É que não estás a ralhar, mas estás a falar com autoridade, porque é necessário, porque para a mulher poder ter um parto saudável e às vezes envolve muitos riscos, isso tudo, tens que mostrar aquela autoridade e não só mostrar aquela autoridade, ajudar aquela pessoa a ter aquela confiança.
em si mesma. E durante o parto, naqueles anos que eu trabalhei da parte clínica, isso ensinou muito isso. Mais uma vez eu entendi que realmente eu tinha muito mais do que aquilo que eu pensei que eu tinha. Mas não começou lá, começou muito antes, porque eu já liderava antes, mas antes liderava porque as pessoas diziam para liderar, não tinha escolha, mas eu liderei lá na sala do parto, as pessoas estavam a ouvir a minha voz e realmente faziam aquelas coisas que eu tinha que dar a direção. Trabalhar com os médicos também, porque em Inglaterra também, não sei como é que é em Portugal, pelo menos as experiências que eu tive como mãe de trabalho de parto, foi uma experiência que não foi muito má, mas eu via que, por exemplo, que os médicos tinham uma autoridade diferente que as enfermeiras, mas em Inglaterra não é assim. Quando tu és uma parteira, que a gente chama midwife, tens muita autoridade. Se uma mulher, por exemplo, não tem nenhuma complicação de saúde durante a gravidez, ela nem precisa ver um médico. Então, tu acompanhas aquela pessoa durante a gravidez, né, e depois durante o parto e também pós-parto. E que dá-te muita autoridade e cresces muito, muito rápido, mas estás literalmente a assumir um cargo de liderança, mas não só. Eu vi isso dentro da sala do parto que vi realmente, uau, eu consegui liderar esta situação muito bem, mas não liderei só porque eu tinha voz, porque eu tinha autoridade, não. As pessoas seguiram. Para mim é ali que eu realizei, quando as pessoas que estavam a seguir as coisas, mesmo de uma forma assim tão leve, aí que eu realizei que eu sou uma líder, porque muita gente diz, sou líder, sou boss, mas se ninguém está a seguir, o que é que a pessoa está a liderar? As pessoas não estão a seguir. Foi ali que eu realizei, mas não só. Mais tarde também, depois disso, eu comecei também já naquele cargo dentro do hospital, tipo a subir mesmo de cargo também, já ter mais autoridade, que eu digo no sentido, quando eu digo autoridade, de fazer decisões, né? Mas o meu pensamento era sempre fazer decisões que fossem beneficiar as minhas colegas. Eu conseguia coordenar muito bem, sempre com que uma pessoa não tivesse mais benefício do que a outra, por exemplo. Quanto mais eu tinha mais, já estava lá, pronto, era a pessoa que tinha mais experiência, por exemplo, a um tempo, já tinha que ensinar também muitas outras estudantes, eu dava aquela formação. E não só, eu consegui ver mesmo, conseguia liderar um departamento. Aquilo é incrível, mas uma coisa que eu realizei não era nada diferente, apenas era uma função diferente, apenas desta vez é um departamento algo maior, tem mais pessoas envolvidas, não é? Mais responsabilidade também. E não só, quando vês o resultado daquelas decisões, e principalmente daquelas pessoas com quem eu estava a trabalhar, que seguiram e também começaram a ter aquela transformação de fazerem algo para elas mesmo também, aquilo foi incrível. Comecei mesmo a abraçar a liderança de uma forma incrível, vi mesmo que aquilo é uma grande ferramenta se for usado da forma certa. Também foi ali que eu comecei tipo, a ler mais líderes que me inspiravam, e comecei também a apanhar ferramentas para mim, comecei tipo, a ter mais tipo, aprendizagem. Um dos livros durante a universidade que tive a oportunidade de ler, porque eles nos mostraram, tipo, é um senhor que ele fez o livro que é Start With Why. Aquele filme Start With Why é tipo, não é um movie, aquele livro Start With Why, quer dizer, se começa com o teu porquê, é um livro de liderança. Okay. Começa com o teu porquê. Aquilo mudou completamente a forma como eu via as coisas, porque uma coisa a gente sabe o que é que quer fazer, não é? E como a gente quer fazer, mas nunca tem um porquê. Quando eu descobri os porquês, aquilo deu-me aquela força mesmo na minha forma de liderar, e as coisas começaram começar num speed que eu nem mesmo consegui mesmo acreditar a rapidez que aquilo estava a avançar. Então pronto, foi assim. E depois mas o ponto mesmo principal para mim foi em 2009, porque muitas coisas naquela altura estava a liderar em vários campos. Estava no hospital, mas ao mesmo tempo estava a liderar na igreja. Eu era líder de 30 pessoas, tipo no grupo de louvor, mas não era só liderar na música, com a congregação no domingo. Era durante a semana, nós tínhamos o nosso ensaio. Já liderava, mas era também trabalhar naquela autoestima, dar a direção, era já mentoria também, porque cada pessoa que é dada uma responsabilidade de fazer algo, é importante que uma pessoa que está a liderar também tem que tomar conta do autocuidado daquelas pessoas. Então foi ali que eu comecei no trabalho, de segunda a sexta, estou lá no hospital, liderança. Depois na igreja também, que era voluntário, liderava, e as pessoas vidas transformaram, mas ao mesmo tempo também já começavas também já a utilizar a música como uma ferramenta também ao mesmo tempo. Então eu estava a liderar em várias áreas ao mesmo tempo. Okay. Não foi uma coisa assim de cada vez, várias áreas, só que a única diferença foi que no hospital houve uma altura que aquilo era a prioridade, estava mais naquela parte da frente. Depois, quando foi crescendo chegou uma altura na igreja que posso dizer que estava no mesmo ponto. Eu estava num nível mesmo, para liderar 30 pessoas, não é uma coisa pequena. Era voluntário, eu escolhi, mas aprendi tanta coisa sobre ser uma boa líder também. Mas não só. Quando chegou um ponto da minha carreira que cheguei
fiz aquela escolha de querer sentar na mesa daquelas decisões que eu pensei, se eu sentar naquela mesa vou poder ajudar a fazer certas decisões para impactar melhor a vida de outras pessoas. Isso foi em 2019, 2020, quando tive aquele cargo para ser aquela parteira especialista, né, no país, em Inglaterra. O que eu realizei lá foi que não só foi ser voz para as mulheres negras e asiáticas, porque as mulheres tinham as negras 5 vezes mais chances de morrer durante a gravidez ou o primeiro ano pós-parto, mas não só, aquilo também deu voz às outras parteiras também, porque o cargo que eu tinha não existia no país. Eu fui uma das primeiras mesmo. Depois do George Floyd apareceram muitas outras. Eu consegui depois ver também que eu estava a liderar lá sem saber, porque outras pessoas já vinham mesmo do país, entravam em contato comigo porque aquele cargo não existia. Então pronto, aquilo teve um destaque, fui convidada por várias conversas, houve vários projetos que foram feitos, liderei vários projetos também no hospital que eu estava, e eu vi realmente que havia muito mais a liderar, tanto para as mulheres, tanto para as minhas colegas e para mim também. E fui ganhando mais aquele respeito também pelas pessoas, e relatei mais uma coisa, mais uma vez as pessoas já falavam comigo já num outro nível diferente, por ter aquela autoridade, né? Se bem que para mim eu estava a fazer pelos motivos certos, mas também foi uma decisão que eu fiz, porque quando o George Floyd aconteceu, que eu vi muitas parteiras começaram a chegar a mim, porque eu fui entrevistada no trabalho por causa daquele cargo que era assim, e durante a pandemia, mas a pessoa que foi me entrevistar, um dos motivos que ela queria me entrevistar era por causa desse cargo, mas era mais focado na pandemia, qual que está a ser o afeto no hospital. Mas quando começamos a conversar e ela realizou um bocadinho da minha história, ela ficou tão inspirada que ela disse, não, olha, posso escrever a tua história? Eu disse, ok. Ela já me perguntou-me de onde é que eu vim, contei a minha história, que eu nasci em Portugal, aquelas coisas que eu já mencionei aqui. E quando aquilo se juntou, já ficou tipo uma história de inspiração. Depois ela publicou. Normalmente aquilo era um artigo só para o hospital. Mas ela publicou aquilo, depois alastrou. Não só já no full local e já quase ao nível nacional, o que deu destaque que muitas outras organizações e parteiros e mulheres começaram a mandar mensagens, e-mails, tipo, inspiradas com a minha história, e não só por causa do meu cargo também. E na altura, o nome que eles deram, o título que eles me deram para aquele cargo, que eles escolheram, sabes, lá em Inglaterra eles usam um termo que é BAME. BAME é um nome que se dá a tipo, pessoas que são negras e asiáticas, que é Black, Asian and Minority Ethnic, mas é um nome... Estão-nos a pôr, estás a ver? Sim, são os outros. São os outros, mas eu escolhi naquela altura, disse, eu não aceito esse nome para o meu cargo, eu fui lá, mudei o nome. Eu disse, olha, esse é o nome que eu quero, que eu escolhi o nome que era Multi-Ethnic Empowerment Midwife, que eu sou aquela parteira que empodera as pessoas de etnias étnicas, mulheres grávidas de etnias étnicas. E aquilo ficou esse nome, até agora a pessoa que tem essa função, o nome não mudou, e aquilo já em si foi o quebrar um padrão. Estás a ver? E participei também em algumas formações, conversas sobre racismo estrutural. Abriu muitas conversas. Eu já começava, não era só dentro do hospital, já liderava também, como eu disse, na igreja. Já passou a ser uma conversa nacional no país. Eu fui parte daquela conversa. Tanto que o ano passado fizeram a primeira edição do Black Maternal Health, que é a saúde da mulher negra durante a gravidez. Eu fui convidada como uma das parteiras e foi tão lindo estar lá naquela sala. E convidaram porque eu fui uma das primeiras parteiras com aquela função. E naquela sala já havia pelo menos mais 100 parteiras, no mínimo, com a mesma função que eu fui a Trailblazer. E estar lá e estar no painel e responder as perguntas foi um momento muitíssimo lindo. Mais uma vez, uma área da minha vida que eu liderei. Chegou a um ponto depois, passei o papel para outra pessoa e eu abracei algo maior. Não é dentro do hospital que eu estou até agora. E vai ser, brevemente, vou dar um passo, uma direção diferente para criar para mim. Porque muitos anos já passei a criar para os outros, agora é aquela fase mesmo de focar em criar algo para mim, porque eu tenho a capacidade, da mesma forma que eu faço para os outros, fazendo para mim, ainda mais nessa mentalidade e nessa transformação que eu já tive, meus filhos já cresceram, agora vou abraçar isso. E isso é uma das coisas também que ligou há 4 anos atrás, eu fiz aquela decisão de lançar a minha primeira música. Já estava a preparar antes, já estava mesmo, ganhei aquela coragem, porque em 2022, sim, 2022, não, 2021. Exato. Não, 22, quando eu fiz 40 anos, a minha mãe, ela já tem saúde delicada já há muitos anos, só que a minha mãe quase que faleceu, quase que perdemos a minha mãe, porque nós fazemos anos um dia depois da outra. Sim.
E aqui não sei se ela lá em casa sabe, mas no dia que estamos a gravar esse podcast, que é o dia do aniversário dela. Então, pronto, fizemos anos um dia depois do outro. Eu estava a preparar a minha grande festa dos 40 anos, porque eu nunca tinha celebrado o meu aniversário antes. E eu estava-me a sentir mais confiante, estava a preparar aquilo. Só que a pandemia também ficou difícil, né? Com aquelas restrições. Tinha uma festa grande preparada. Até a minha família vinha de Portugal, estou aqui em Portugal, para a Inglaterra. Mas depois os casos começaram a aumentar outra vez do Covid. Eu decidi cancelar. A minha mãe também começou a ficar doente e que me preocupou um bocado, cancelei a festa e foi a melhor coisa que eu fiz também, porque a minha mãe também, a saúde dela, tipo, ficou numa situação muito difícil, que chegou ao ponto, nós pensámos mesmo que íamos perder a minha mãe, só que no dia que eu fiz os meus 40 anos, estava eu, pontos, cá em Portugal, a minha mãe fazia anos no dia a seguir. Eu não consegui celebrar os meus anos porque a minha mãe, não sabia se a minha mãe ia sobreviver ou não. Então, para mim, ficou difícil desde aquela data, mesmo para tentar celebrar os meus anos da mesma forma, ou de fazer festa, porque ficou marcado com aquela situação da minha mãe. Mas não só, também ao mesmo tempo foi aquela coisa que me deu aquela viragem aquele sentimento de quase perder alguém tão próximo mais uma vez. Aquilo também, de certa forma, me deu uma força de... Eu estou aqui, eu já estava naquela fase de fazer mentorias, ajudar várias mulheres e homens também naquela altura, também ajudava os homens, mais na parte profissional, era muito focado mais na área profissional, desenvolvimento, tipo, para cargos mais altos. Mas não só, muita gente também vinha com metas, queria realizar os sonhos, eu motivava toda a gente, ajudava e tudo muito mais, mas havia um sonho dentro de mim que estava ainda escondido, que era de cantar mesmo, que era aquele sonho de infância. E por algum motivo, quando isso aconteceu com a minha mãe, e depois ela, claro, ficou bem, ela melhorou, mas aquilo foi tão traumático para mim que eu demorei um tempo mesmo para me encontrar, mas uma das decisões que eu fiz foi: eu não vou levar para o caixão comigo esse sonho. Porque para mim senti mesmo, não, eu não vou levar comigo. E foi ali que ganhei aquela coragem. Mas antes disso, o meu irmão, como eu digo, tem sempre alguém que está sempre a ver algo. 3 anos antes, o meu irmão, ele é DJ, né? Os meus 2 irmãos DJ, fazem instrumentais. Ele enviou-me um instrumental, que é da minha música Um Canta de Vida. Ele enviou-me um instrumental. Ele disse: pá, Mona, a gente sempre fala em família, todos nós temos um dom, devemos fazer alguma coisa, não sei o quê, todos juntos. Só que eu não tinha coragem, tipo, não, estava mais, tipo, lá na igreja, deixei lá aquele instrumental, mas depois dessa situação acontecer com a minha mãe, agarrei naquele instrumental, falei com os meus irmãos, os dois, olha, já estou pronta para fazer algo, mas eu sinto que quero fazer sim, mas eu quero ver como é que eu vou me expressar. Eu nunca tinha escrito uma música, ainda mais em crioulo, porque eu sentia inspiração para ser em crioulo. Essa foi a primeira reconexão com as minhas raízes, por fato de quase ter perdido a minha mãe. Foi ali que eu inspirei na letra da minha música, que foi Um Canta de Vida, que eu não vou duvidar, nunca mais de mim. Eu escrevi a história da minha vida resumida na música, não é? Porque eu disse que eu não nasci para brilhar, mas um dia eu parei de acreditar. Mas agora que eu já encontrei a minha força, nunca mais vou duvidar de mim. Essa foi a primeira música. Escrevi aquela música em 3 dias. Depois comecei a planear o videoclipe, porque essa em si, mesmo o videoclipe Um Canta de Vida, que as pessoas tiveram a oportunidade, foram lá ver esse vídeo. Aquele vídeo demonstra, né? Estava vestida no princípio, está mais escuro, estava vestida com uma roupa mais normal. Depois chega um ponto da música que tem uma viragem, já com uma sala de luz clara assim, já estou com a minha roupa africana, tinha o meu cabelo. Aquilo de certa forma transmite o que aconteceu na minha vida, aquela viragem que aconteceu na minha vida. E foi ali que eu realizei. E para mim, naquela altura, eu vou só lançar uma música e acabou. E acabou, mas aquele processo de planear da gravação do vídeo, planear o que é que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. A minha filha, que também fez a direção do primeiro vídeo também. Eu também não tinha aqueles grandes recursos para estar a ter milhares, então eu financiei tudo isso. Então quero fazer isso como uma mulher independente, porque era o meu power, tipo, estás a ver? A minha filha que me ajudou, planeámos, a minha irmã mais velha, a gente sempre ri sobre isso, né, um bocado, porque havia roupas que eu ia vestir para o vídeo. A minha mãe até agora diz que parecia que eu ia para um piquenique, né? Eu tinha roupas africanas porque eu sabia que eu tinha que vestir roupa africana, estava a abraçar a minha identidade. A minha irmã que me ajudou a escolher as roupas, a minha irmã mais velha. A minha filha participou a me ajudar a organizar aquilo tudo. Os meus irmãos me motivaram bastante, principalmente o meu irmão DJ Coimba, né? Ele foi uma pessoa mesmo fundamental, porque ele nem tem ideia o que é que ele diz-me sempre que eu realizei um sonho dele me ver a cantar, e principalmente ter feito isso usando tipo um instrumental que ele criou, que ele fez. Mas ao mesmo tempo ele realizou um sonho meu sem saber. Então fomos 2 irmãos, realizamos um sonho um do outro. O meu irmão dizia-me: "Eu trabalho sempre lá a motivar todos, mesmo os pais." Fizemos aquele projeto à distância, porque fizemos uma produção de música à distância.
completamente, ele em Portugal e em Inglaterra, através do telefone e tudo. Depois gravei em Inglaterra e depois fiz a realização do vídeo e lancei em agosto de 2022. Mas quando eu lancei, já algo dentro de mim já não conseguia parar, porque eu disse, como é que eu vou fazer só um? Já não conseguia, já abriu uma porta. Comecei, ficava inspirada, estava sentada lá, letras, músicas, entravam dentro de mim e tinha que sair para fora. E claro, quando já estava escrito, não fica lá, tinha que fazer alguma coisa. Exatamente. Então lancei logo várias músicas, liderei naquela área, não só de escrever, de financiar o máximo que eu podia, trabalhar para financiar. Foi bom, de certa forma, ter um trabalho que me deixava fazer isso. Foi super empowering, não ter que estar a depender de ir pedir a um label ou pedir... E ainda mais numa altura também que muita gente também se cá teve algumas dúvidas, algumas críticas, que se calhar... hoje em dia para entrar na música é muito difícil, não sei o quê, não sei o que mais. Mas eu disse, eu não estou a fazer música, eu não estou a correr atrás da música para ganhar fama, estou a realizar um sonho, estou a pôr as minhas mensagens. A minha referência foi aquelas pessoas que um dia me inspiraram na música, que eu tinha mencionado antes, tipo aquela música Tem Fé, ou Susanas Lebranos, ou Sara Tavares. Então, para mim, já eram as minhas referências, estou a fazer música porque eu gosto, não é porque eu preciso do dinheiro, não era isso, era mesmo o meu legado que eu estava a deixar para trás, usar a palavra, a trazer pela música também. Yeah. Já agora queres dar um cheirinho, né? Primeira música. Ai, não. Então, basicamente, o que eu digo, tipo, no refrão, a mina chique para brilhar, um dia não para de acreditar, mas minha força já encontra, então de mim que te duvida. Yeah. Uau! E, Munay, foi nesse momento que a música salvou-te a vida, ou qual foi o momento que a música te salvou a vida? A música salvou a vida começou antes de eu ter aquela viragem. Mas quando eu abracei a música, porque deu um novo propósito, a dor eu transformei aquela dor de sentir de quase ter perdido a minha mãe, o trauma, transformei em uma ferramenta, para mim, digo, a minha terapia, a música. Algo novo, porque antes eu estava envolvida com música na igreja, mas era diferente. Isto aqui eu estou a expressar aquelas coisas que eu nunca pude dizer antes, aquelas coisas que eu vivenciei. Agora tinha uma ferramenta, um veículo, escrever, lançar, mas mais uma vez eu estou a contar a minha história, mas eu sei que vai ajudar outra pessoa. Por exemplo, e para aí já curou-me, sempre com cada música, lancei vários temas. A segunda música que eu lancei foi o Mamá. Essa música foi para mim, foi uma música de certa forma de reencontro e eu, tanto de eu me abraçar e aquela fase de mim que eu passei com os meus filhos, ter tido uma gravidez precoce, mas também eu também ter perdoado algumas das dores que eu tinha com a minha mãe. E quando eu lancei a música, já estávamos numa fase muito melhor. Eu adoro a minha mãe, nós somos muito próximas, mas foi aquela coisa de curar, de libertar, mas não só de honrar a minha mãe, honrar ela, tanto que a música está dedicada para ela. O primeiro verso canto diretamente mais para a minha mãe, mas o segundo verso é diretamente para os filhos, para nós valorizarmos as nossas mães. Porque eu já me vejo também como mãe, eu quero que os meus filhos também me valorizem. Então é uma mensagem para os filhos, até mesmo no vídeo de música tem uma mulher que está na cadeira de rodas e está um homem que está a fazer isso, porque de certa forma é uma forma indireta do que a minha mãe estava mesmo a viver. A minha mãe estava bem, de repente a doença apareceu e os meus irmãos também tiveram que cuidar dela, porque normalmente vemos a mulher a fazer isso, por isso que no vídeo pus, intencionalmente foi um homem que eu pus lá, para mostrar aquela mudança, porque foi o que aconteceu com a minha mãe, foi dedicada a ela e para todas as mães. E depois dali, pronto, vários temas, outros temas sobre o amor. Eu sou uma pessoa muito apaixonada, mas não é só apaixonada à toa, é realmente o que eu estou a viver. Lancei o I'm So In Love e depois mais tarde a parte 2 que eu chamo, que é o Shinti Sabe, porque o I'm So In Love estou a declarar aquele amor, está dedicado ao meu marido quando fizemos 20 anos de casados, mas não só, estou literalmente a falar do tipo de relacionamento que nós temos, mas já o Shinti Sabe já é uma música já mais alegre, mais a monar mais sexy, mais já de mostrar do outro lado, né? Que tipo, muita Shinti Sabe aqui em Stacbol, tipo, eu sinto-me bem, mas aquele sentimento só quando estou contigo, não é? E outros vários temas, mas um deles que para mim, que trouxe-me também uma grande cura e me ajudou também na fase de libertar, que eu disse que a minha avó, demorei muito tempo a conseguir libertar do luto, né? De fazer aquele processo completo, demorou-me mais de 20 anos, 25 anos, que eu consegui literalmente, ok, a minha avó já fez, pronto, fiz a terapia, isso tudo. Aí é que eu lancei a música I'm Gonna Miss You, que é Vou Sentir a Tua Falta. E essa música tem um historial, porque começou, eu e o meu primo, aquele mesmo primo que nós escrevemos a música da minha avó, quando eu tinha a volta dos meus 17 anos,
havia uma pessoa do bairro que era muito amigo de muita gente. Pronto, ele foi assassinado, infelizmente, no bairro. Foi uma daquelas mortes que abalou toda a gente. E naquela altura, como homenagem, eu e o meu primo, né, nós escrevemos aquela música, I'm Gonna Miss You. A primeira intenção naquele momento era para aquela pessoa, mas depois aquela música ficou lá guardada na gaveta. A música não estava toda completa, tinha o refrão e tinha o primeiro verso. Ficou lá, mas quando eu estava naquele processo de cura, falei com o meu primo, olha, será que devemos pegar nesta música? Tenho permissão. Ele disse, pá, eu não quero fazer, mas vai, tu fazes. A música estava incompleta. O que eu fiz, reescrevi a música, aquelas partes que não estavam lá, que ficou já uma mensagem mais geral, para qualquer pessoa que está a passar por um processo de luto consegue ouvir e mesmo identificar com aquele tema. E lá foi um processo mesmo de libertar de várias pessoas que eu perdi na minha vida, várias pessoas, e quando verem o vídeo vão ver que estão lá várias fotos. Todas essas pessoas representam uma perda, diretamente ou indiretamente, que havia muitos mais, mas aquelas são as pessoas que eu escolhi, a minha avó uma delas, alguns amigos que eu perdi, um dos meus melhores amigos também, que ele faleceu de um acidente de carro, era meu vizinho da frente, né? Aquilo deixou uma dor enorme. Então quando eu lancei aquela música foi mesmo, eu me libertei mesmo, porque eu consegui dizer aquelas coisas que eu tinha que dizer, mas não só, que existe o amor para aquela pessoa, pode continuar mesmo depois daquela pessoa já não estar mais cá. Então para mim, tipo, sempre vais continuar viva no meu coração. E foi nesse ano, foi a primeira vez, depois de lançar a música, que eu consegui pôr uma foto da minha avó na parede. Ela faleceu desde 95. Então, olha, 30 anos. Foi só, não, 25 anos, em 2020, que eu pus a primeira foto dela na minha parede. E larguei aquela música, lancei, e o mais bonito foi ver muitas pessoas que enviavam mensagem e disseram, olha, quando eu vi aquele vídeo, porque eu fiz aquele vídeo intencional, sou eu a mostrar o meu processo de luto, né? Foi um vídeo um bocadinho mais diferente dos outros que eu tenho, e houve uma parte que eu estava lá num campo de girassol, lá em Inglaterra, muito lindo. Eu tinha uns balões, tinha uma mensagem lá a dizer, vou-te sentir a tua falta para sempre, né? Eu estava a largar, cada um dos balões que eu largava, estava a representar uma daquelas perdas, e muita gente quando o vídeo foi lançado, muita gente que mandou mensagem, uma pessoa específica que ela falou comigo e ela disse que tinha perdido a sobrinha dela. Só depois dela ver o meu vídeo que ela conseguiu mesmo começar aquele processo de luta e libertar muita gente mesmo, e todas as pessoas que estão no vídeo, falei com as famílias, deram-me permissão para utilizar as fotos, são fotos reais que estão lá, e foi lindo saber que eu pude fazer algo para aquelas pessoas, dar um nome, dar uma cara àquelas pessoas que foram cedo demais, não é? Outras foi de uma forma muito injusta, e foi lindo, porque me curei e deu uma ferramenta para outras pessoas abraçarem o luto. Não temos que ter medo, toda a gente tem que ir um dia. Não é? Porque a morte, eu tinha muito medo da morte, mas era uma coisa mesmo que eu tinha muito medo. Agora poder abraçar dessa forma foi mesmo lindíssimo. Yeah. E Mona, quando é que tu percebeste que a tua voz também era ferramenta de cura? Foi mesmo assim, na música. Começou na música, na palavra, no trabalho que eu fazia antes, também naquela fase que eu estava naquela organização por 4 anos. Eu notei, porque quando eu falava com as pessoas, havia uma transformação, havia uma mudança, havia um shift no mindset delas. Isso é cura. Cura nem sempre. Claro, no hospital também já vi, como parteira, estou lá a participar no processo de cura, né? Durante o parto, há várias coisas que acontecem lá, não vou dizer literalmente assim, mas eu vi também aquela cura no interior e no exterior. Aquela cura, por exemplo, mulheres que entravam na sala do parto cheias de medo do parto. Depois de uma conversa, respira, vais ficar bem, de dizer àquela pessoa, pá, confia no teu corpo, o teu corpo foi desenhado para isso, tu vais conseguir, a pessoa largar daquele medo, depois a ver a mulher relaxar e ver um dos partos mais lindos na minha vida que eu já vi, partos na água, porque a mulher acreditou que ela é capaz. Isso é cura para mim. Isso é cura. Perder o medo é cura para mim. Então já vi em várias formas, tanto na palavra, tanto na música. E agora também mesmo quando vou a algum sítio falar ou uma mentoria tipo individual, tenho feito alguns masterclass com mulheres cabo-verdianas e mulheres em si, tipo, é muito raro eu estar a falar com mulheres entre 5 e 10 minutos, lágrimas já estão a cair, que para mim já é um sinal de cura, mas não é só lágrimas porque a pessoa se inspirou na minha história, a pessoa está a conseguir ver para si mesmo e ver, realmente se calhar eu sou capaz. Para mim isso é cura. E mesmo através, hoje em dia, recebo muitas mensagens, nem sempre tenho tempo de responder a todas. Mulheres trazem alguma área de dor, alguma coisa, de poder motivar, nem que seja só uma pequena conversa ou um áudio, que eu prefiro mandar um áudio, e vejo a forma que a pessoa responde ao que eu digo, para mim isso é cura. Nunca fica no mesmo sítio.
transforma em algo diferente. E para mim essa cura, estou a ver isso em várias formas, com música, sem música, é lindo mesmo. Oh. E Menei, como é que tu te juntas hoje a tua arte, à palavra e missão? Muito. É a Muná Global, porque a Muná Global, tipo, nasceu. A Muná Global representa tudo o que eu já consegui superar na minha vida e as ferramentas que eu agora utilizo para impactar a vida das outras pessoas, porque quando é algo muito bom, não podes guardar só para ti. Então, o Muná Global começou comigo, mas já não é só meu. Já agora, quando é que nasceu o Muná Global? O Muná Global, do nome em si, isso foi o ano passado, 2025, que eu abracei o Muná Global, mas já estava a crescer aos poucos, só que eu não tinha me realizado mesmo, porque envolve a música, a palavra, o acompanhamento das pessoas, desenvolvimento pessoal e depois aquela missão também de o Criola de Força, que é o movimento de empoderamento da mulher. Não só cabo-verdiana, tem aquela parte que é do movimento, mas também vai ter projetos também que não é só, que é o Criola de Força, que é a missão para a comunidade de Palop, que já registrei no Reino Unido, e estou mesmo super ansiosa mesmo para fazer trabalho, mesmo que vai impactar vidas, trabalhar, principalmente saúde mental ainda é um tabu. Então vai ter muitos projetos, criei mesmo e está especificamente para meninas e mulheres palopes, para poder focar agora nos temas da saúde mental, desenvolvimento pessoal, um bocadinho de arte também, para ajudar aquela pessoa a se levantar e ter um rumo melhor, não é? E para isso vai ser preciso fundos, por isso que eu resistei mesmo e estou mesmo... Esse é o próximo passo, que eu estou mesmo ansiosa 2026. para 2026. E porquê é que tu sentiste a necessidade de criar o Muná Global, Muná? Porque eu não tive. Para dar tudo aquilo que eu não tive um dia, e aquilo não só... Aquilo que eu realizei, aquilo que eu não tive, também muitas outras pessoas, muitas outras mulheres, a minha dor, infelizmente, não é única. As coisas que eu passei. E eu já encontrei uma ferramenta, por exemplo, para conseguir ter uma vida diferente. Então agora eu realizei que através do Muná Global pode abrir aquele espaço de conexão. O início pode ser um espaço de conversa para as mulheres ouvirem, porque a fé vem de ouvir, né? Quando uma pessoa ouve, já dá aquela inspiração que pode acionar a pessoa com a fé acionar para algo diferente. Então é isso mesmo. Então por isso que através da música, seja através da mensagem na música, a ferramenta é com esse mesmo propósito. Se for a falar uma conversa 1 a 1, o propósito é igual. Se for uma palestra em frente de um grupo de pessoas, o propósito é sempre igual. É para ajudar a mulher a transformar a sua vida, para liderar a sua vida com propósito, porque foi o que eu comecei a fazer. Então a missão da Muná Global, se for para dizer só uma... para não só inspirar, mas para a mulher ter aquela mesmo, acionar, virar aquela chave, para liderar as suas vidas com propósito, porque nós podemos, para serem condutoras das suas próprias vidas, porque não, porque assim podemos mesmo vencer em várias áreas da vida, não só uma, não venci só numa área. Quando eu comecei a venci na área emocional, na área mental, física, comecei a cuidar de mim melhor, financeiramente tudo também mudou. É incrível mesmo, em todas as áreas da vida, porque eu não gosto de focar só em uma área, porque uma pessoa é inteira, não é? Mas é incrível e para mim eu espero mesmo que nos próximos 5, 10 anos é o que eu quero ver, porque o Muná Global já não é só meu. Começou com o meu nome, mas já está a ter um impacto mesmo em outros países. Tenho mentorado, por exemplo, em França, América, Holanda é um país agora também que estou mais presente lá. Vou fazer muito mais trabalho, ainda mais este ano, em Inglaterra, agora Portugal, e quero mesmo... que seja tipo uma coisa mundial, mas não é só comigo. Cabo Verde, que não fique só comigo. E falando em Cabo Verde também foi um país que me ajudou também a ganhar aquela força que, de certa forma, ajudou mesmo a abraçar aquela missão da Muná Global, porque uma coisa que estava a faltar era reconectar com as minhas raízes no sentido de pisar no chão. E faz esse mês, precisamente um ano, que tu reconectaste com a tua identidade pela primeira vez. Sim, olha, um ano agora. Uau, nem me lembrava disso agora que lembraste. Exatamente o mês que eu fui para Cabo Verde pela primeira vez. Um ano. Um ano este mês fez um ano que eu fui para Cabo Verde pela primeira vez. Pisei os pés lá e aquilo que faltava voltar ficou preenchido. Logo eu lembro de estar no avião, quando o avião estava a descer, que eu vi o cor da terra é diferente, África. Sentir mesmo, eu estava com aquela vontade de ver a África, e quando pisei os meus pés no chão de Cabo Verde e olhar à volta, foi a primeira vez que eu não me senti negra.
Pode parecer para ser estranho para algumas pessoas. Pela primeira vez não pensei eu sou negra. Isso foi lindo, só relaxei, as cores das plantas, o chão, as pessoas, a cultura. Foi algo que eu senti mesmo, mas ao mesmo tempo senti como se eu sempre estive lá. Da maneira que fui abraçada pelas pessoas, fui recebida muito bem com o batuque no aeroporto, né? Porque eu já estava a fazer mentoria com uma pessoa de lá há 5 anos antes. E ele mesmo que abriu aquelas portas, e a pessoa que eu fiz a mentoria, que eu nem sabia a conexão, ele nasceu nas mãos da minha tia-avó, que era a parteira do povo. Então, a parte de ser parteira não nasceu de lado nenhum. A irmã da minha avó, que faleceu, né? Era a parteira do povo, é uma pessoa muito honrada naquela área. E a pessoa que eu mentorei nasceu nas mãos dele, e também as mulheres que eu fui lá e conectei também com a raiz. E de certa forma, ligando aquela pergunta que tu disseste da cura, lá também eu vi muito disso. Eu tinha que estar preparada aqui estes anos aqui todos para poder ir lá. Se eu tivesse ido a Cabo Verde anos atrás, não ia ser a mesma coisa. Não só... Depois de ter ido, quando eu voltei, já era uma Muná muito diferente. Voltei com força. Desde o ano passado comecei mesmo Impulsionar ainda impulsionar, e foi dali que o Muná Global, o que as pessoas agora me veem em nome, foi muito trabalho no último ano agora, os últimos 12 meses para construir muito, e depois lancei em setembro, oficialmente, a Muná Global em setembro de 2025. Não é à toa que estamos com o teu corte. Sim. Tem um M mais o diamante, né? Explica um bocado já agora, né? Pois o M representa, pronto, o Muná, mas também mulher. E não só Moreira é o nome do meu pai também, que eu carrego com muito orgulho. Mas não só. Representa... O meu corte de cabelo representa... É muito bold, né? Muita gente diz, muito corajosa. Porque é o que eu sinto aqui dentro. Por fora posso parecer uma mulher calma, mas por dentro sou aquela mulher que tem coragem, sim, é da mesma forma. Mas não só, mesmo quando eu faço corte, estou sempre a mudar para cortes diferentes, mas o diamante é um daqueles símbolos que estão frequentes, e não só também a borboleta, porque a borboleta e o diamante também representam a pequena transformação, aquela metamorfose que aconteceu comigo, de ver aquela caterpillar, né? Não sei como vocês dizem, caterpillar, que é aquela minhoca, né? Que se torna em borboleta. As palavras aqui em Não sei português como é que se diz, agora não... Yeah. Então pronto, mas é um daqueles creatures que tem uma metamorfose, que estão numa forma e tornam-se em outra, é borboleta. Então para mim, eu sempre me identifiquei há anos atrás, era assim que eu me via, não só ligada à fé também, foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma transformação interior, então a borboleta desde aquela altura passou a ser um símbolo. Então foi muito natural que quando lancei a minha marca, a borboleta está lá, mesmo no meu M, que está lá, do meu logotipo está lá. Eu comecei também de vez em quando por uns desenhos também aqui, mas não só, também o diamante, porque eu vejo aquela música que eu disse, Um Canto da Vida, né? Eu nasci para brilhar. O diamante que foi lapidado. Foi lapidado, que brilha, né? Mas de antes não era assim. E é assim que eu vejo as pessoas. Então o Muná Global é literalmente isso, é ajudar as pessoas a transformar estão aqui, estão no ponto A para chegar no ponto B, saírem lá muito melhor, a brilharem. Toda a gente tem um diamante dentro delas, e o diamante é formado com aquela pressão, né? Mas quando é lapidado tem um brilho incrível. Nós todos temos isso dentro de nós, temos aquela capacidade. Então o Muná Global é isso, que toda a gente tem uma oportunidade, tem a capacidade e a oportunidade de um novo recomeço. Porque não? Porque eu consegui. Toda a gente vai conseguir, yeah. Olha, totalmente de acordo. Mona, tu tocaste aqui no ponto de esse teu reconectar com a tua identidade, com a tua ida há um ano atrás para Cabo Verde. Será que esse reconectar deu a força para a criação do Crioula de Força? Já existia o Crioula de Força? Ou seja, o que é, afinal, a essência do Crioula de Força? Crioula de Força. O Crioula de Força, assim, ir a Cabo Verde era aquele passo que estava a faltar, aquela conexão com a raiz, mas começou antes. Naquele mesmo ano que eu lancei a minha música, eu identifiquei e fiquei a saber sobre uma mulher que já tinha falecido 3 anos anteriormente, que é a Carla Sofia Semedo, que ela foi a fundadora da página do You Papri Crioulo. Quando eu lancei a minha música Um Canto de Vida, foi o que me levou àquela página, com aquela vergonha tudo, para partilhar a minha música. Foi lá que eu descobri que a pessoa que estava por trás da página daquela altura era a irmã da Carla Sofia, não é? E ela que me disse, olha, a minha irmã, que foi a fundadora desta página, ela falou-me depois que ela era uma autodidata, pintou quadros, e ela escolhia mesmo pintar as mulheres cabo-verdianas do interior da Ilha de Santiago. E isso para mim, tipo, algo dentro de mim sentiu aquela coisa, quero saber mais, quero correr atrás. E para mim foi ali que o Crioula de Força começou. Muito importante. Sem a Carla Sofia, a história dela, eu acho que eu não ia encontrar
aquela missão do Criol de Força, porque eu já era aquela Criol de Força, mas sozinha. Eu encontrei a primeira mulher cabo-verdiana que me inspirou, fora da minha mãe, da família, foi a Carla Sofia Semedo, que me deu, uau, nós as mulheres cabo-verdianas também conseguimos. E foi assim, resumidamente, fiz um documentário sobre ela, com a permissão da família. Foi lá que eu descobri muita coisa. Fui descobrir também outras mulheres cabo-verdianas, algumas que eram as amigas delas, tanto que uma delas é a Lúcia Ribeiro. Ela é fundadora do movimento Pilão de Mulher, que era uma das melhores amigas da Carla Sofia Semedo. E não só, uma das coisas que eu descobri nesse documentário foi a Lúcia que partilhou, né, que eu deixei lá, que ela disse que nós, todas as mulheres cabo-verdianas, nós somos guerreiras. Nós vencemos sempre. Sempre vencemos. Mas foi em crioulo. Quando ela disse isso, se calhar. nós, toda mulher cabo-verdiana, nós é guerreira. Não te vence sempre. Sempre não te vence. Essa música para mim, essa frase para mim, foi o que inspirou a letra da música Criolas. Porque quando eu ouvi isso, para mim foi tipo, uau, mais pessoas têm que saber sobre esta mulher. Eu senti aquele power, aquela coragem que estava-me a faltar mesmo. E eu estava muito longe da cultura durante mais de 20 anos. A Carla Sofia Semedo foi aquela ponte com Cabo Verde outra vez. E foi lá que eu inspirei na letra da música Criolas. E também aquelas amigas que eu conheci a fazer o documentário dela, inspirei-me. Uma delas também, a Bela, tiveste o prazer de conhecer a Bela. Foi uma daquelas mulheres que inspirou a letra também. Outra mulher cabo-verdiana. Foi dali que a missão Criola de Força começou, com música Criolas, quando lancei. Escolhi mulheres também que já superaram coisas incríveis na vida. Aquelas mulheres que estão no vídeo não foram mulheres escolhidas só para estarem no vídeo. Todas elas passaram por coisas incríveis e foi dali que começou, mas nem não tinha o nome concreto naquela altura. Era a música Criolas, mas foi só em 2023, 24, que eu disse, não, Criola de Força. Comecei a fazer podcast no Facebook, a entrevistar mulheres, a dar a voz das mulheres cabo-verdianas e a mostrar as histórias de força e transformação também. Foi lá que começou, mas agora já está a ficar um movimento muito, muito maior, que é um dos pilares da Mudar Global, que agora é mesmo um movimento mesmo, tem aquela parte que é para as mulheres cabo-verdianas, né, que já comecei alguns projetos em Cabo Verde. Por isso, quando fui o ano passado, realizei que eu precisava ir mesmo lá para conhecer aquelas mulheres no interior da Ilha de Santiago. Muitas delas nasceram das mãos da minha tia-avó, e realizar que a Criola de Força nunca era para começar na diáspora. Tive que voltar a Cabo Verde. Depois que eu voltei o ano passado, em janeiro, é que o Criola de Força tomou uma nova missão mesmo, e que agora está em fase de construção, de fazer coisas mesmo muito grandes que vão vir nos próximos meses. Também que vou partilhar, não vou dar tudo, vai ser um spoiler. Não podes dar todo o spoiler. E mulher, que tipo de mulher é que tu queres tocar com esse projeto? Aquela mulher que está no sítio onde eu estive um dia, aquela mulher que está com baixa autoestima, aquela mulher que pensa que não consegue, aquela mulher que já se sentiu derrubada mesmo com a vida por causa das escolhas ou por causa de algo que alguém já lhes fez, aquela mulher que está quase, não estou a dizer, é que tem aquelas mulheres que estão quase a desistir, mas não, deve ter algo diferente, mas também aquelas mulheres que já conseguiram atingir aqueles patamares, as líderes também. Porque eu também trabalho, tem aquela parte das mulheres que ainda estão num patamar, ainda muito não conseguem ver mais do que o que é que eu vou comer hoje, o que é que eu vou fazer hoje. Mas também tem aquelas mulheres que estão a liderar, para elas entenderem que a liderança vai ficar muito maior, o impacto é muito maior se elas realizarem. Da maneira que elas liderarem as suas vidas, vão ter mais impacto para as comunidades, porque a missão do Criola de Força, Mudar Global, é ter impacto nas comunidades. Como eu disse há bocado, quando uma mulher se levanta, comunidades inteiras se levantam. Então o Criola de Força está aqui para isso. E a Mudar Global está aqui para isso. Mas o Criola de Força e o Mudar Global literalmente mais também focada nas mulheres negras. Claro que agora o Criola de Força leva mais ao Palop, mas no geral o Mudar Global é para as mulheres negras, porque não tínhamos voz, não tínhamos espaço, mas agora está aqui para fazer isso com o desenvolvimento pessoal e a colaboração também com outros movimentos. Um deles é o Pilão de Mulher, que eu sou uma das embaixadoras, que eu abraço, tanto que na música Criolas é a primeira coisa que eu digo, Pilão de Mulheres é tudo e muito mais aqui, não é? E estamos agora, várias mulheres estão a unir, mostrar que não é preciso ter, não há competição, porque a Mudar Global não acredita em competição, porque se eu sou única, ninguém pode competir comigo, sou eu mesma no espelho, porque estamos a realizar, se a gente se juntar propósito, unir propósito, vamos conseguir ter muito mais impacto. Há pessoas que estão mais focadas nas mulheres, outras nas crianças, outras nos homens. Podemos ter um impacto mesmo enorme. E, por exemplo, precisamos muito mais pessoas mesmo a ter o foco só na mulher. Temos muitas áreas que ainda é tabu.
Em dezembro, agora fui à Holanda e para o lançamento do Plano Pilão de Mulher, que a Lu também é uma pessoa incrível, tenho acompanhado nos últimos 3 anos, e ver ela agora agarrar, liderar a sua vida com propósito e trazer algo maior, já o impacto vai ser enorme. Mas conheci lá muitas outras mulheres a fazerem coisas diferentes e mesmo falámos sobre temos que nos unir e ver o que é que tem diferente sobre nós, o que é diferente sobre mim. Podemos ter um impacto, não é que é igual ou competição, não é? O que é que tem diferente? Porque a diferença vai dar mais força. Porque se toda a gente está a fazer igual, não vamos ter um impacto. E para mim, eu quero mesmo é ter um impacto global. Quando digo Munar Global, não é só de eu falar aquelas 3 línguas, é literalmente aquela união daquele propósito com várias pessoas em vários países, estão a fazer coisas diferentes. O que é que eu posso apoiar? O que é que elas podem apoiar também com os meus projetos? Mas não é para mim, é para a comunidade. Para dar mais acesso, porque nós precisamos, outras comunidades estão a fazer isso, estão a avançar muito mais rápido. Yeah. E Munar, o que é que diferencia o Munar Global dos outros projetos que já existem? Para Ou mim, que impacto que tu queres deixar? é um impacto real. Para mim é um impacto real, como eu disse, mulheres, que o meu foco agora é mulheres. Quando eu digo eu renasci das cinzas, renasceram das cinzas, mulheres curadas emocionalmente e mentalmente, mulheres com mais consciência. E para mim eu digo, eu não posso comparar, não vou comparar porque não é igual, eu sei que é único, mas uma das coisas que eu sei, que o impacto que eu já estive a ver e quero ver ainda mais, mulheres transformadas em várias áreas da vida para poderem liderarem as suas vidas bem e não para ali. Tem sempre ter aquela coisa, quantas outras pessoas é que elas podem ajudar também? Não só inspirar por inspirar. É uma transformação que é o domino effect. Não fica só com uma pessoa. Porque é o que aconteceu comigo. Há pessoas que vão ser mais na área profissional, há pessoas que é mais no serviço comunitário, há pessoas que são mesmo liderar melhor em casa, casamentos mais saudáveis, mães que têm mais confiança a criar os filhos. É muita coisa mesmo, é várias áreas ao mesmo tempo. Pode até ser que agora estou focada mais no desenvolvimento pessoal e ajudar aquelas pessoas a ter mais consciência primeiro e a realizarem dos valores. Aquilo vai por camadas, mas isso não tem limites porque a minha visão é que está grande aqui dentro, não vou mencionar ainda, mas pelo que já estou a ver o impacto e agora que eu estou a abraçar de uma forma mais consciente e daqui, pontos menos no hospital e mais na comunidade, agora vai ser mesmo imparável. Imparável, pessoas curadas, restauradas com um novo propósito de vida mesmo, é o que eu vejo. Yeah. Que compromisso assumes publicamente com as mulheres que te seguem? O compromisso que eu estou a assumir neste momento agora é abraçar esta missão da Munar Global através de mentorias. Vou lançar a minha mentoria de grupo pela primeira vez. Tenho feito nos últimos anos de uma forma tipo 1 a 1, individual, mas está na hora, mas não há de ser tipo para grupos grandes, grupos muito pequenos de mulher para ter um impacto real. Mulheres que estão prontas, tem aquela primeira parte, uma das mentorias, que é o Desperta. É mulheres para abrir dar aquela oportunidade de ouvirem, para se inspirarem, para despertar algo dentro delas, para ganhar aquela consciência e também para identificarem os valores. E depois o segundo passo, que é o Eleva, que é uma mentoria de 8 semanas, para levar mulheres que estão prontas agora para pôr aquelas coisas que já descobriram em ação. Para algumas pessoas quer entrar para o empreendedorismo, quer desenvolver pessoalmente, para algumas mulheres pode ser profissionalmente, para algumas mulheres pode ser até ser aquela ferramenta que precisam, até para realizarem, precisam de terapia. Uma das coisas que para mim é muito, muito importante e que eu abraço hoje em dia, o que eu mais faço, muitas pessoas chegam até mim, mas não estão prontas ainda para o desenvolvimento, para o trabalho que eu faço. Vão fazer terapia primeiro, curar aquelas feridas, depois quando voltarem, estão prontas realmente para abraçarem. E não só, através da música agora, antes eu queria só lançar música, mas agora não estou a lançar aquela parte de mim, estou a adorar ir a eventos que estão organizados, mais uma vez, para levantar as mulheres e as pessoas têm que ter um propósito, levar a música, usar tanto alguma partilha, mas também a música, como algo que possa trazer cura, né? Dependendo do evento, o tema, sempre preparo algo que entra dentro disso. Mas não só, estou a abraçar aquela parte de mim de artista que eu sempre quis quando eu era mais nova, sabendo que tem um propósito maior e brevemente vai haver novidades também, não vou dar todos os spoilers aqui, mas é isso, não só, também focar agora muito no desenvolvimento de muito trabalho que está aqui para a frente com o Criolla de Força. Está muita coisa, está a acontecer em Cabo Verde, tem 2 projetos que estou envolvidas também, estou em colaboração também com uma E estás aberta fundação. a mais projetos? Sim, estou aberta a mais projetos. Tudo o que esteja alinhado com os valores da Munar Global, estou sempre aberta para isso, não é? Então, yeah.
Bem, nesse episódio aqui foi longo, nós juntamos quase que dois temas, ou seja, falamos um bocado da música como a tua missão para divulgar a tua palavra e também de tu enquanto líder, nascimento de uma líder comunitária. Que conclusão, ou seja, que lição é que tu queres que esse episódio, concluir esse episódio? Para mim, a lição que eu digo é assim: se uma pessoa tiver um sonho ou um objetivo, aquilo vai ficar só um sonho ou um objetivo se estiver aqui dentro. Para mim, é muito importante e a lição escrever aquele sonho, aquele objetivo, começar a procurar quais são as ferramentas que vão ajudar. Para algumas pessoas, para mim, é a liderança que eu encontrei. Para mim, tudo o que eu faço é sempre liderança. Pode até ver como artista, é liderança. Estou a liderar todas as áreas da minha vida. Seja financeira, música, pode dar o nome que seja que for. Mas o que está a acontecer, literalmente, eu conseguir, literalmente, realizar os meus sonhos, os meus objetivos, com ação, com aquela fé, com ação, e para mim é muito importante, é isso. Não ficar só dentro da mente daquela pessoa, fazer algo sobre isso, procurar ajuda, curar as feridas. E tem muitas ferramentas hoje em dia. Temos várias mentoras, tem várias coaches, tem várias pessoas que estão mesmo, literalmente, que estão a fazer um trabalho que vale a pena. E para mim é isso, porque senão não queremos ir para o caixão com os nossos sonhos lá enterrados connosco, né? Eu quero mesmo exprimir tudo o que eu tenho dentro de mim. É isso que eu estou todos os dias, estou sempre cheio de objetivos, sempre. A minha cabeça nunca para. Alguns têm que esperar para o momento certo, mas outros é para agora. E agora estou a viver isso. E para o próximo ano vamos convalidar para essa conversa, vai ter muitas outras coisas. Para mim é criar, ok, já serviu o propósito, qual é a próxima coisa? Então espero que as pessoas passo à frente. Sempre um passo à frente, é. Bem, pessoal, esse episódio nós falamos sobre várias coisas, sobre música, comissão, sobre nascimento de uma líder, ou seja, a Muná Global e o Crioulo de Força são consequências diretas de tudo que foi vivido, curado e integrado. No próximo episódio, vocês acompanhem, porque não vão querer perder. Estão a gostar, não estão? Mas por agora, só para terminar o episódio de forma diferente, vamos ouvir a Muná, já que falamos da música, a dar um cheirinho da música Crioulo de Força, não é, Muná? Ok, so... Pilone, mulheres e tudo e muito mais o que não é. Não te passa tanto coisa, mas nunca te resistir e nós fé. Não te levanta todo dia para correr e traz de tudo que não crê. Nós criolas tem coragem e determinação para não fincar nos pé. Criola de força, não levanta nossa cabeça, que não deixa de acreditar, mas não tem capacidade, não junta voz para não mostrar, mas não te consigo alcançar. Tchau!